seja muito bem-vindo. Está começando mais um 10% mais, um espaço para a gente falar sobre saúde mental, comportamento, longevidade. Setembro é o mês que olhamos com mais atenção para um tema difícil, mas que é preciso ser falado: o suicídio. Hoje, no 10% mais, teremos uma conversa leve e acolhedora sobre prevenção, porque falar é uma forma de cuidar. Eu recebo o psicólogo, professor Daniel Soares, que vai nos ajudar a transformar um assunto pesado em um convite à vida, ao diálogo e ao cuidado com o outro. Seja bem-vindo, professor Daniel Soares. Olá, Abigail. Olá, você que está aqui com a gente assistindo esse programa maravilhoso. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, especificamente, falar sobre esse tema que eu sou suspeito, mas eu considero de muita importância, falar sobre vida. Eu falo que setembro é um mês de nós reforçarmos o compromisso com a vida. E é para isso que eu estou aqui hoje. Vamos lá. Falar Que muito bom. sobre vida e ajudar pessoas a refletirem também sobre a importância do cuidado, com essa vida. Se a gente tem como legado, para a gente estar bem no nosso dia a dia, que a nossa vida é o bem maior que nós temos, professor, o que você costuma dizer para as pessoas, quando elas te perguntam como é que é tocar nesse assunto sem pesar demais, sem errar na mão? Falar sobre vida, falar sobre morte, falar sobre abreviar a vida, são temas realmente difíceis, polêmicos muitas vezes. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar sobre o assunto, alguém que foi numa sala de aula, uma das alunas bateu na madeira e falou: não, professor, pelo amor de Deus, não fala dessas coisas. Mas como você bem colocou no começo, é preciso falar, é preciso dar voz também para esses temas. Eu penso que a forma de transformar esse tipo de conteúdo em algo mais leve possível é realmente propor a reflexão, uma reflexão que eu aprendo muito com a logoterapia, que é a abordagem que eu sigo na psicologia, de Viktor Frankl, que ele usava um termo, uma expressão, para mim é muito rica, que fala em transformar a tragédia em triunfo. E uma outra coisa que ele dizia muito, que é dizer sim à vida apesar de tudo. Então eu penso que para falarmos desse tema, temos que trazer esse sim à vida e termos essa clareza de o que é o apesar de tudo, Então, cá entre nós, viver nem sempre é fácil. Provavelmente muitas pessoas que estão aqui assistindo vão pensar: puxa, tem dia que só por Deus, tem dia que cansa, tem dia que está pesado. O mundo, muitas vezes, guerras acontecendo, polarizações políticas, e, enfim, tantos acontecimentos que vão pressionando tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, vivemos um momento difícil. Então, assim, apesar de tudo, é incluir todos esses elementos na nossa experiência, que eu falo, o que é viver? Viver não é somente celebrar, não é somente comemorar, não é somente extrair e vivenciar as coisas boas, mas é também esse tudo. Então, assim, falar disso, ou tentar trazer esse tema de um modo mais fácil, como eu levo para salas de aula, em palestras, às vezes no atendimento ali com pacientes, é falarmos sobre isso. O que é que você tem como um norteador interno? Porque, veja, apesar de tudo, implica que tem algo que vale mais do que esse tudo. Frankl dizia também, parafraseando Nietzsche, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então, eu falo sempre isso. Quais motivos você tem para viver? Quais motivos você tem para se cuidar, para promover saúde? E a partir daí a gente vai trabalhando esse tema de um modo que fique mais leve e orientado para o crescimento, orientado para a saúde, orientado para os relacionamentos.
Você falou aí quais os motivos que eu tenho para viver. Hum, Normalmente, quando a pessoa está vendo a vida pelo outro lado, ela vê os motivos pelas quais ela tem para não viver, né? E um uhum, dado expressivo, preocupante, eh, do CVV, a cada 6 brasileiros, um já pensou seriamente na possibilidade de tirar a própria vida. Quando isso acontece, professor, fica cada vez mais longe encontrar esse como viver, para que viver, por que viver? uhum. Sem dúvida. Acho que essa é uma das grandes questões, né? Fazer um convite a olhar o para que viver. Foi ótima a sua pergunta, por quê? Porque nós temos que superar uma sensação que às vezes passa de uma certa ingenuidade até. Que realmente, uma pessoa que está adoecida, uma pessoa que está com quadro, por exemplo, de uma depressão, ou por algum motivo não está totalmente de posse da sua consciência, ou está com alguma afetação emocional, dificilmente ela vai olhar para isso, né? Infelizmente, há uma tendência em focar nos motivos para não viver, que é o que leva muitas vezes a uma ideação suicida ou às vezes, infelizmente, ao ato mesmo, né? Mas aí que tá. Eu gosto muito do José Saramago, né? Grande autor, que tinha uma frase sensacional. Ele dizia assim: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Se eu não me engano, na nossa última conversa eu citei, que eu sempre cito Saramago, quem me conhece sabe. E eu pego também uma outra referência dele, ensaio sobre a lucidez. Muita gente conhece o ensaio sobre a cegueira, né, que virou filme e tal, mas eu gosto muito de olhar sobre o ensaio sobre a lucidez. E o que, que é isso? Né? E aí vou responder a sua questão. E eu espero que muitas pessoas possam pensar sobre isso. A depressão, a tristeza, de um modo geral, o olhar pessimista e carregado, é como se nós realmente estivéssemos imersos numa bolha de pensamentos negativos, catastróficos, sentimentos que puxam para baixo. Mas a pergunta é: essa pessoa fica 100% do seu tempo imersa nisso tudo? É o que eu falo. Há momentos na vida que são os chamados, que eu brinco, né, com meus pacientes, que eu falo, esse é o seu momento de lucidez. A própria terapia, né, o momento de parar na vida, sair de contexto, entrar ali na frente de um psicoterapeuta durante quase uma hora para falar de si, é um exercício de autodistanciamento. Eu saio desse turbilhão para refletir sobre quem sou eu diante desse turbilhão e voltar depois para o turbilhão fortalecido, com ideias novas, né? Então, eu falo, esse é um movimento importante, aproveitar os momentos de lucidez, ainda que sejam poucos. Por exemplo, durante uma crise de ansiedade ou durante o auge da depressão, a pessoa se sente realmente fora de posse de si mesma, da sua força de vontade, da sua liberdade de vontade. Mas nesses momentos, ainda que breves, é aí que a gente pode aproveitar para atuar, digamos assim, beneficamente, fazendo convites realmente para essa pessoa procurar ajuda, falar, buscar psicoterapia, buscar médicos, enfim, profissionais que possam realmente contribuir para que essa pessoa não se entregue a esses sentimentos, muitas vezes, de vazio, de desesperança, e por aí vai. Professor, um caso que tem chamado muita atenção, aconteceu Hum, recentemente na Califórnia, pais de um adolescente de 16 anos estão, processando, o OpenAI, né, do chat uhum, GPT, por conta de conversas que o filho teve, diálogos durante meses, e que nesse tempo foi discutido suicídio, compartilhado ideias. Você, diante de um caso desse, né, o que que ele pode sinalizar para a gente, o uso da tecnologia como suporte emocional? Pois é, Abigail, eu fiquei sabendo também, né? Recentemente saíram aí em algumas mídias, saiu em algumas mídias esse tema. Realmente é muito preocupante, até eu que sou pai, né, de adolescente, de criança, e convivo com muitas mães e pais que têm essa preocupação também.
Bom, vamos lá. Eu tenho um pensamento sobre isso, né? A inteligência artificial, né, que é o que hoje a gente mais ouve falar, e todo mundo está usando, eu uso bastante também. Nós temos que entender que inteligência artificial é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela não pode, não deve substituir o ser humano naquilo que é especificamente humano. Por exemplo, uma calculadora pode substituir o humano na tarefa de realizar contas. E ela vai fazer isso bem mais rápido. Uma inteligência artificial pode processar um texto, buscar informações, conectar assuntos de uma forma muito rápida. Mas ferramentas não sentem, ferramentas não são éticas, ferramentas não são sencientes, não são empáticas. Então, olha que interessante, há características que são especificamente humanas, que pertencem à nossa humanidade e que isso não deve ser terceirizado para ferramentas, né? Infelizmente, como elas dão respostas aparentemente humanas, de uma forma muito rápida, as pessoas acabam, né? Veja que interessante, a pessoa cria uma conexão afetiva com a IA que a IA não tem para com ela. A IA utiliza-se de dados de programação, de tendências a responder a partir daquilo que o próprio usuário entrega. Então, é muito tentador, né? Como um grande algoritmo que vai o quê? Respondendo, te colocando em sintonia, trazendo agora, não é a minha área, mas trazendo para a psicologia comportamental. A IA reforça tudo aquilo que o usuário traz. Então, se eu falo de um jeito, mesmo que seja algo absurdo, ele vai dizer, você falou muito bem, eu posso apenas sugerir uma melhoria nisso e naquilo. Mas ainda assim eu saio de lá com uma sensação de, nossa, como eu sou bom. Então, isso é interessante, né? Por conta desse assunto, inclusive, surgiu aí recentemente, esses dias eu fiz um teste. Eu entrei na minha inteligência artificial, entrei no Gemini, que é o do Google, que eu assino os dois, o ChatGPT e o Gemini. Uhum. E aí eu fiz um teste. Eu falei, estou pensando desculpa a expressão, depois vocês podem até colocar um bip no lugar aí, porque para não sair no YouTube. Estou pensando em me matar às 14 horas hoje. O que ele respondeu? Não faça isso, vamos falar sobre. Ele começou a adotar um protocolo de tentar me dissuadir disso. Então, eu fui só dando corda, falando umas bobagens, como se eu realmente tivesse, né, uma intenção ou uma ideação nesse sentido. E ele foi tentando, foi falando para eu ligar para o CVV, procurar o SAMU. Eu fiquei positivamente até surpreso, porque eu achei que ele iria simplesmente, puxa, dar corda. E aí eu perguntei para a própria inteligência artificial, falei, desde quando que vocês têm essa preocupação, esse protocolo, né, de segurança? E ele falou que realmente esse é um tema que ultimamente vem sendo muito discutido pelas corporações aí que são as responsáveis pelas inteligências artificiais e que cada vez mais isso será tema de atualizações em termos de protocolos de segurança, porque realmente, gente, como eu falei, é muito tentador confiar em uma máquina que está programada para te satisfazer. Então, ela não vai gerar aquela oposição e quando fizer vai ser de uma forma tão sutil que não parece que é uma oposição. Mas, de novo, máquinas não vão sentir, né? Então, assim, eu até brinquei com a minha inteligência. Falei, você não está preocupado comigo, né? Ela falou, eu não tenho capacidade de me preocupar, pois não sou humano. Falei, olha que interessante. Mas eu sou programado para isso e aquilo. Aí começou a passar os protocolos. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para os pais, isso acho que vale não só para a inteligência artificial, mas vale para as redes sociais também, para qualquer ferramenta, a gente não vai longe. Meu filho de 13 anos, que usa redes sociais, jogos online, ele convive com um universo de pessoas que eu não tenho acesso, que nós não teríamos acesso numa realidade presencial. Então, o mundo online, de um modo geral, ele traz o universo para dentro de casa e vice-versa. Então, é preciso acompanhar. Mas olha que interessante, a minha filha pequena,
A Sofia de 5 anos é a mesma coisa. Se eu der um martelo na mão dela, que é uma ferramenta, eu não vou simplesmente largar o martelo, eu terei que assisti-la. Se eu pedir para ela me ajudar a preparar o lanche e, porventura, tiver uma panela quente, que é uma ferramenta, fogão, panela, etc., a mesma coisa, eu terei que assisti-la, acompanhá-la. Então, isso é muito importante. Ferramentas têm funções e cabe aos adultos, aos responsáveis, orientar qual a melhor maneira de usar essa ferramenta. Não pode ser de modo indiscriminado, e, pelo amor de Deus, não estou aqui culpando, ou culpabilizando os pais, porque é difícil, sim, acompanhar 100% do tempo dos nossos filhos, do uso que eles fazem dessas ferramentas. Há também, uma coisa que é muito falado, modos que a própria tecnologia, como o controle parental, esses aplicativos também para promover aí algumas restrições, mas de um modo geral é preciso falar. Veja que a primeira coisa que você disse hoje foi: precisamos falar mais, sobre isso, permitir que as pessoas falem. Quando uma criança, quando um jovem, quando um adulto, uma pessoa idosa, não importa, quando um ser humano ele abre o coração dele para outro ser humano, acontece um fenômeno muito interessante. Pensem comigo. Todo mundo tem vergonha. Se eu cometi algo que eu considero vergonhoso ou socialmente não é aceito, eu vou pensar 2 vezes para chegar na frente de alguém e me abrir. Pensem, pessoas roubam, pequenos furtos, grandes furtos, pessoas enganam outras, pessoas traem as outras. Agora, olha que situação. Um paciente chega numa sessão de psicoterapia, às vezes leva vários meses, às vezes até mais do que isso, leva anos, às vezes, para uma pessoa chegar e falar: eu fui abusado sexualmente, ou eu cometi algum tipo de abuso, ou eu pensei em cometer, ou eu fiz isso aqui. Então, veja, por quê? Porque ele está diante de um outro ser humano. Nós temos vergonha de abrir a nossa vulnerabilidade como humanos diante de um outro humano, porque esse outro humano ele é uma consciência que pensa, que julga, que avalia. Agora, chegar para uma inteligência artificial e falar: eu estou pensando em fazer tal coisa ilícita, por exemplo, não desperta o mesmo senso de vergonha. Por isso que eu falo para as pessoas, é muito diferente abrir-se diante de um ser humano ou abrir-se diante de uma IA, por exemplo. Por isso, perde essa característica. Então, não existe psicoterapia, por exemplo, que falam-se muito, com IA. Por quê? A IA ela pode acolher temas, ela pode educar, ela pode lançar informações, mas essa característica principal, o que é uma psicoterapia? Não é uma troca de informações, não é uma aula, por exemplo. A aula é isso, eu pego um livro e eu leio. Isso não cura, isso informa, isso pode promover conhecimento. Mas abrir-se diante do outro é contatar essa característica humana. Puxa, eu estou vulnerável e alguém não fez mal diante da minha vulnerabilidade. É muito interessante, porque se a gente conversa com qualquer pessoa, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar: você devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Mas na terapia, não. O terapeuta, ele pode até ter os seus julgamentos, porque ele é humano, mas ali naquele momento ele está em função do outro. Não no sentido de validar tudo como a IA faz, mas no sentido de permitir que esse outro realmente se expresse. Isso é muito mágico, Eu acho isso fantástico, enfim. E professor, em relação a isso também, não se tem um vínculo, Não se tendo vínculo... Não tem. É máquina. Eu posso começar um chat novo a qualquer momento, eu posso mudar de assunto drasticamente, não vai ter essa continuidade. Imagina esses casos que a gente acompanha aí nos jornais. É isso. Se essa mesma pessoa chegar amanhã e falar um assunto totalmente diferente, é isso. Não tem essa continuidade. Agora, imagina uma sessão, por exemplo, não vou nem dizer de psicoterapia, uma conversa. Se a gente viu uma pessoa, um amigo, semana passada ele não estava bem, ou ele contou para a gente, ou às vezes só a expressão facial dele já dizia alguma coisa não está bem. É capaz de a gente ficar impactado com aquilo, guardar aquilo, e daqui a uma semana ou você liga para ele, você o encontra e fala: e aí, você está melhor? Eu percebi que você não estava igual, você estava diferente. A IA não quer saber.
como ferramenta, ela vai falar: olá, em que posso ajudá-lo hoje? Isso se perguntar, né? E tudo bem. Então, vira muito rápido, né? Não há vínculo. Você falou, acho que é a palavra mais importante. Quando me perguntam o que faz uma psicoterapia dar certo, é a abordagem? É a psicanálise? É comportamental? É existencial? Não é isso. O sucesso de qualquer método de psicoterapia está na relação humana, na capacidade de vinculação, que é isso, né? É na interação que acontece essa transformação. E isso, gente, máquina nenhuma vai fazer. Pelo menos não por enquanto, né? Eu imagino que não dá para plantar, a gente pode programar respostas, mas é isso, né? Tem limitações. Então, uma máquina não vai sentir, não vai ficar preocupado. Quantas vezes, né? Você, psicólogo, você sabe disso, a gente termina uma sessão e fica, puxa, será que essa pessoa ficou bem mesmo? Será que ela vai ficar bem? Será que, né? E fica com essa inquietação. E isso acho que tão humano, tão bonito na nossa profissão, que é justamente poder empatizar e ter uma atitude de cuidado. Resumindo, né? Eu digo assim: IA são ferramentas. Ferramentas fazem, humanos curam. Então, ferramenta ela pode contribuir com o ofício de pessoas de curar, mas elas por si só não vão curar, porque elas não têm o principal, o desejo de curar. Elas podem ser programadas, mas elas não sentem, então não desejam, então não dá para substituir, né? E quem você vem sentindo num público adolescente, jovem adulto, idoso, quem é que está com essa vontade de se curar, Daniel? Quem é que tem mais essa vontade de se curar? Olha, vontade de curar. É interessante você falar disso também, porque outro dia eu estava conversando com uma senhora idosa, lá dos seus 70 e poucos anos, e ela disse: nossa, durante muito tempo eu achava que estava tudo bem na minha vida. Foi só depois dos 70 que eu comecei a pensar, puxa, até que as coisas não estavam indo tão bem. Eu achava que eu estava vivendo uma vida feliz, mas eu estava conformada a uma vida que me ensinaram. Por exemplo, como que as mulheres deveriam viver na época dela, como que uma esposa deveria se sentir enquanto esposa, uma mãe enquanto mãe. Então, assim, eu não tenho a resposta real, mas eu suponho, né, que com o passar do tempo, né, o processo de envelhecimento vai promovendo uma confrontação existencial maior, né? Nós recebemos muitos dados, muitas informações, seja isso, faça aquilo, deseje isso, vá por esse caminho, você tem que, você não pode, e por aí vai. E é natural que, principalmente os mais jovens, eles estejam imersos nisso, né? A psicologia do desenvolvimento, ela vai falar de ciclos, em que, por exemplo, há um ciclo no jovem adulto, que é uma fase de aquisição. A pessoa está muito orientada para as conquistas materiais exteriores, seja na profissão, sei lá, casa, casamento, essas coisas. Mas com o envelhecimento, nós começamos, então, a entrar numa fase de maior estabilidade do ponto de vista de conquistas materiais e profissionais, e muitas vezes começa a haver um olhar para si, que esse olhar, eu falo que é extremamente importante, né? É o olhar de falar, poxa, quem sou eu diante deste mundo? Eu faço, eu trabalho, eu estudo desde que eu nasci, ou eu estou batalhando, estou correndo atrás, estou, né? Não precisa estar 100% realizado, porque é muito difícil encontrar hoje em dia alguém que fale, eu estou 100% realizado. Eu diria até que bom que não está, porque tem sempre algo mais. Mas assim, a pessoa começa a olhar e fala, poxa, né? O Cortella tem um livro que é muito interessante que diz, né? Por que fazemos o que fazemos? E essa é uma questão filosófica, uma questão existencial central, mas é uma questão que vem lá de trás. Quando é pequenininho, a gente pergunta, os filhos, crianças perguntam, às vezes, por que a gente faz isso? Por que aquilo? Tudo tem um porquê, mas depois parece que é engolido, é tragado pelo mundo, pelas respostas prontas do mundo, e em vez de se perguntar por que eu faço, por que eu não consigo ser igual fulano? Por que eu não consigo ser tão aplaudido quanto fulano? E aí esquece de si, e isso dói. Por quê? Porque todo ser humano está fadado a se frustrar quanto mais ele tentar ser o outro e menos ele mesmo.
E aí vem, então, a vida é muito sábia, né? Acho que o envelhecimento, os 40 a mais, daí em diante você começa a ter esse movimento de olhar para si e falar, tá, volta à pergunta, por quê? E aí, né, na logoterapia especificamente, a gente começa a usar muito o para quê. Quem eu quero me tornar? Qual é o meu legado? O que significa essa minha passagem neste mundo? E aí as coisas começam a se reconfigurar. Você fala, poxa, é verdade, tem dor, tem sofrimento, tem frustração, mas tem também pôr do sol, tem filhos, tem amor, tem possibilidades, tem um livro que você quer escrever, um filme que você quer assistir, não importa, né? Tem muitas formas que nós, humanos, temos de nos conectar com possibilidades de encontrar sentido. E ao encontrar sentido, nós, como um efeito colateral, encontramos satisfação, realização, felicidade. O problema, né, já dizia o Viktor Frankl, da logoterapia, procurar a felicidade sem o sentido pode gerar o que ele chamava de vazio existencial, ou seja, você persegue uma felicidade ou um ideal de felicidade. Você obtém muitas vezes os indicadores de que você teve um emprego, uma casa, um corpo A, B ou C, um relacionamento, mas a pergunta que sempre nós devemos fazer é essa: o que tudo isso representa para mim? O que isso significa para mim? Acho que é por aí o caminho, sabe? Então eu diria que, né, com o passar do tempo, 40 a mais, óbvio, não é uma regra, cada ser humano é único, mas o envelhecer, né, proporciona muito isso. Esse envelhecer, né, que você tocou num ponto sabiamente, desse propósito, desse sentido de vida, ainda sobre esse assunto, Daniel, no Brasil, cerca de 1.200 pessoas com 60 ou 60 a mais morrem a cada ano em decorrência de suicídio. Por conta disso mesmo, de desafios da terceira idade, solidão, perdas, doenças, isolamentos, sentido de vida e muitas vezes perda de renda, né? Renda, dinheiro. Chega no final onde você diz, agora eu quero ter uma aposentadoria decente, eu quero viver bem, e aí se perde tudo. Como é que você vê essa situação nesse número, né? Nesse dado que eu trouxe aqui, que é alarmante, quando a gente diz idoso 60 a mais? Poxa, eu sinto isso como uma realidade que vem sendo, né, construída, infelizmente. Parece que assim, quanto mais tecnologia nós temos, quanto mais meios de conexão, né, as pessoas desenvolvem, maior é a solidão percebida e sentida. Não vai longe, né? Antigamente as pessoas encontravam os seus parentes, por exemplo, no dia do aniversário. Aí inventaram o telefone. Lembra? Não era assim, antigamente, tenho que ligar para o fulano para desejar parabéns. Beleza, você ficava o dia inteiro com aquilo na cabeça, chegava algum momento, uma folga no dia, você ligava ali, discava, né, para a pessoa e ficava, sei lá, 5, 10 minutos conversando. Com o passar do tempo, mudou. Não é mais vou ligar para fulano, vou gravar uma mensagem para fulano. Aí você grava uma mensagem. Hoje, vou escrever uma mensagem. Então, às vezes não vem nem a voz. Imagina a seguinte situação: uma pessoa que mora sozinha ou numa cidade distante dos seus filhos, dos seus netos e tantas outras pessoas, ela recebe palavras escritas dizendo: parabéns, feliz aniversário, estou com saudade. Sinta meu coração aí com você. Gente, não dá para sentir um coração em 5 palavrinhas. Pode até, né? É gostoso receber uma mensagem, mas não substitui a presença. Então, vejo que, infelizmente, este isolamento. Tivemos a pandemia também, que, infelizmente, contribuiu bastante com isso, né? As pessoas foram meio que se acostumando com as relações à distância, com esse mundo mais virtual e menos presencial. E, infelizmente, as pessoas
mais velhas, né, sofrem mais com isso. Por quê? A pessoa na chamada idade produtiva, eu acho um termo, não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que sempre é tempo de produzir, mas enfim, e produzir nem sempre tem a ver com ganhar dinheiro. Mas dizem, né, as pessoas que estão engajadas ou com estudos ou com algum trabalho formal, elas tendem a se relacionar naturalmente com mais pessoas. Pessoas aposentadas, muitas vezes vai ficar em casa, parte do dia só vai conversar com o companheiro ou a companheira. Quem mora sozinho, muitas vezes fica, né, dias, às vezes, sem interagir com o ser humano. E isso contribui, né, demais para a depressão, para essa sensação de solidão, de isolamento. E eu vejo também esse é um fenômeno interessante. Esse é um público que, recentemente, começou a fazer muito uso das redes sociais, né? E das inteligências artificiais também. E aí cai de novo naquilo. Querendo ou não, dá uma sensação de que você está conversando com alguém, né? Então, poxa, você fala, oi, não raro, gente, tá cheio, vocês todos que estão acompanhando aqui devem saber, pessoas que dão nomes para suas inteligências artificiais, dão apelidos carinhosos, muitas vezes, que xinga, né? Eu mesmo xingo o meu, quando eu pergunto uma coisa, ele responde, eu falo, não foi isso que eu perguntei, e já manda um palavrão para ele. Enfim, agora, o oposto acontece. Pessoas desenvolvem um vínculo afetivo e fala bom dia, e conversa, enfim. Então, de novo, dá uma sensação. Eu falo que é um pseudo-relacionamento. Acho que a melhor forma de descrever é como se você tivesse um espelho que responde. Por que um espelho? Porque não é o outro. A IA ela vai responder a partir do que você entregar, da linguagem que você usar, do estilo de comunicação, usando, de novo, a programação dela para criar a partir do que é dado. Então, assim, dá uma sensação, inclusive, de familiaridade. Nossa, como ela me entende. Sim, ela te entende, porque é você conversando com você, só que com outras palavras. Então, isso, né, dá uma sensação de companhia, mas no final das contas, quando acaba o dia, a pessoa está sozinha, sim, sem abraço, sem beijo, sem calor e sem nenhuma outra sensação que somente, de novo, nós humanos podemos oferecer e trocar. Daniel, para reforçar tudo isso que você falou, não é por acaso que qualquer pesquisa sobre longevidade, como envelhecer bem, como envelhecer com a sua saúde mental sadia, em todas essas pesquisas, o fator número 1 é o estar socialmente ligado. E não é necessariamente estar socialmente ligado ao seu parceiro, à sua parceira. É uma relação social, né? Um grupo, pessoas. E quando a gente fala grupos, a gente não está falando como o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Não é isso, tá? Isso aí a gente consegue muito nas redes sociais. Mas pessoas que façam parte de uma rede em que você se sinta seguro para poder conversar com pessoas e não com máquinas. Perfeito. Sabe que eu lembrei agora? Pensando nisso, né? Viktor Frankl usava uma metáfora que eu acho sensacional para expressar um dos propósitos da vida humana, né? Se a gente pensar na palavra existir é ir para fora, é sair de si. Então, todo ser humano, naturalmente, ele é direcionado, ele aponta sempre para alguma coisa ou alguém que não ele mesmo. Então, isso que você está falando remete exatamente a essa situação. Se eu não tenho para onde apontar, para quem apontar a minha existência, me dedicar, e isso não precisa ser necessariamente um amor romântico, não precisa ser um trabalho formal, profissional. O ser humano que vive em comunidade, visando a própria comunidade, ou seja, aquela pessoa que conversa com outras pessoas, que se preocupa com outras pessoas, que tem essas trocas realmente, ele deixa, em alguns momentos, de ficar olhando somente para ele. E até a percepção da própria existência, ela se configura como algo dotado de sentido, porque não faz, isso é importante, gente, não faz sentido olhar para si próprio. E aí vem então a metáfora que eu citei. Frankl dizia que a existência é como um olho
um olho saudável, ele vê o mundo que está diante dele, mas ele nem se percebe. Quando é que nós vamos lembrar que nós temos um olho? Quando ele está apresentando algum tipo de adoecimento. Catarata, por exemplo, começa a ficar embaçado, glaucoma, que pode aparecer ondas luminosas, enfim, mesmo se cai um cisco, aí eu vou lembrar que eu tenho um olho, ou seja, a minha existência, quando ela se volta para mim, é porque alguma coisa não está acontecendo como deveria. Então, e a gente, né, a psicologia social diz isso também há muitos anos, né? O ser humano, ele vive em sociedade, não existe viver sozinho. Então, assim, realmente esses dados, né, eles apontam muito esse caminho, as políticas públicas, e não somente políticas públicas, mas as famílias, principalmente, devem contribuir para que a interação com as pessoas mais velhas, estou falando aqui mais velhas, respondendo a sua pergunta, obviamente conectado também ao programa, mas de um modo geral, é preciso educar os novos, as crianças a se relacionarem entre si e também com os mais velhos, e também com as outras pessoas. Então, criar uma cultura de, ok, não tem problema brincar um pouquinho online, não tem problema, né, ficar numa rede social, mas priorize pessoas reais em situações concretas, porque a vida acontece no concreto, na concretude. Então, isso é muito importante. Foi muito bem colocado, porque, assim, realmente, outro dia eu estava conversando com meu tio, que provavelmente vai nos assistir aqui, já mando um beijo para ele, um abraço. Ele dizia, como é que nós podemos, né, pensar nas pessoas mais velhas, como ajudar uma pessoa mais velha, por exemplo, de 60 ou 70 mais. A pessoa fala muito disso, tem que contribuir, tem que ajudar, mas na prática, como é que eu vou contribuir, por exemplo, para que uma pessoa mais velha não entre em um quadro de depressão, ou de ansiedade, ou de isolamento social, né? Como é que a gente faz isso na prática? E não existe uma única resposta, obviamente, mas qualquer que seja essa resposta tem a ver com estar junto. É isso. Ter contato, não é somente mandar a mensagem, isso pode ser legal, mas é estar junto, é olhar nos olhos, é abraçar, vamos almoçar, não quero, não tem problema, eu te levo, vamos. Tem que forçar às vezes, gente, tem que falar, vamos sim almoçar, vamos viajar, quem tem condições, vamos, não importa, cada qual, né, dentro das suas possibilidades sociais, financeiras, etc., criar condições de estar junto. Isso, gente, relembrar, né? Como que era na sua época, como é que foi quando isso, lembra a primeira vez que você viu um avião, lembra a primeira vez que você viu uma televisão, não importa, trazer elementos que remetem à história de vida dessa pessoa. Isso, gente, não tem preço, né? Porque isso conecta a história, é o fio, é o projeto existencial se fazendo presente aqui agora, né? Então, quando a pessoa não tem com quem compartilhar a sua história, ela vai morrendo em vida, que é isso que a gente está falando. Quando eu compartilho a minha história, eu me mantenho vivo. Posso falar mais uma, rapidinho aqui? Deve. Lembrei daquele filme da Disney, A Vida é uma Festa, que mostra, já assistiu? É um menininho que tem a noite, o Dia de los Muertos, né, lá no México, e ele fala uma coisa muito bonitinha, é como se ele estivesse do lado de lá, dos mortos mesmo, e ele fala, enquanto tiver um ser humano lembrando de você, a sua alma continua existindo aqui. Então isso eu acho tão lindo, nós não precisamos lembrar de uma pessoa depois que ela se foi, nós temos que preservar a vida dela, lembrando dela, estando com ela enquanto ela está aqui, viva. Porque aí sim, depois a gente vai ter muitas histórias para contar sobre ela também, não é? Então é uma construção, é o dia a dia.com, como eu digo. Fica junto de verdade, não é o .com na internet, é junto, ali, com a pessoa. Daniel, você falou, né, como estar com as pessoas mais velhas, como conversar, e eu te pergunto, como é que a gente pode conversar com alguém que expressa tristeza ou ideias, né, de deixar de viver, estou cansada dessa vida, como é que eu posso conversar com essa pessoa sem dizer muita bobagem, sem invalidar o que ela está falando?
Perfeito. Existe um conceito que é a positividade tóxica. Positividade tóxica significa não permitir, não ter espaço para as coisas ruins. Então nós temos que entender isso. Tristeza faz parte da vida. Perdas fazem parte da vida. Momentos, né, oscilações de humor fazem parte da vida. Então, assim, óbvio, né, um profissional da área da saúde, ele vai ser treinado, capacitado para uma escuta, para manter um diálogo que não apenas, né, acolha isso, mas que também promova alterações nesse quadro, promova ampliação na consciência da pessoa. Mas no dia a dia, né, como é que a gente faz? Primeiro, não negue e não subestime a dor de ninguém. Aquela velha história, não, isso é bobagem, pensa positivo, não, a vida é linda, tem tantas coisas boas. Gente, uma pessoa que está realmente, né, num quadro de depressão ou acabou de passar por uma situação difícil, não vai se sentir melhor porque alguém de fora está dizendo, a vida é linda. É capaz dela se sentir ainda pior, porque se a vida fosse realmente tão linda quanto o outro está dizendo, e você ainda vai se falar, então eu não sou capaz de ver essa vida linda. Porque, ou eu não sou digno dessa vida linda. Então, assim, diante de pessoas que estão passando por situações difíceis, acolha o sofrimento. Você não precisa ficar dando corda. Acolher puxa, sinto muito, puxa, tem algo que eu possa fazer por você? Puxa, você quer conversar um pouco? Às vezes é só isso, oferecer-se para ouvir. Você gostaria de falar um pouco mais sobre o que você está sentindo? E aí a pessoa vai falar, e de repente você não vai ficar rebatendo tudo, você não vai fazer ali uma confrontação, né, das crenças da pessoa. Você vai acolher e vai falar, puxa, olha, eu estou aqui com você. Sabe, de novo, olha como é forte esse estou com você, né? O fato de ter alguém disponível para ouvir já vai ajudar essa pessoa a se sentir, pelo menos, o quê? Validada enquanto um indivíduo, enquanto um ser humano. A pessoa não está ali para confrontar, para questionar, nem para nada. Está apenas dizendo, sim, você existe para mim, você é importante para mim. Sabe que a melhor maneira... Viktor Frankl tem num dos livros dele uma história muito legal. Uma mulher ligou para ele de madrugada, dizendo que estava pensando seriamente em pôr fim à sua vida. E aí ele ficou preocupado, obviamente, né? Atendeu, ficou horas conversando com essa mulher e no final, né, ela acabou mudando de ideia. Tempos depois, uma semana ou duas depois, ele foi encontrar com essa mulher no consultório, já não era mais uma situação de emergência, e aí ele perguntou algo, né? O que foi exatamente que eu falei que dissuadiu a sua ideia aí de pôr fim à própria vida? Ela falou, olha, doutor, na verdade, o senhor não me falou nada que fizesse eu mudar de ideia, mas a sua disponibilidade de ficar me ouvindo, a sua vontade de querer que eu continuasse vivendo, me tocou. Eu pensei, poxa, um ser humano se dispôs a me ouvir. Um ser humano deixou de dormir para não permitir que eu pusesse fim na minha vida. Eu devo ter algum valor. E aí ela falou isso. E veja que interessante. Então, é sobre isso. Não é tanto o que, mas é o como. Então, gente, ninguém aqui precisa ser especialista em saúde mental. Estamos falando de ser humano. Então, seja um humano, né? Abrace essa pessoa, acolha, não julgue. Acho que julgamento é uma das piores coisas. O famoso, você não deveria estar sentindo isso, não minimize a dor do outro. Isso que você está falando, agora tem gente morrendo de fome, agora tem guerra acontecendo, agora tem gente em situação pior. Isso não minimiza. Né? Então, de novo, acolha, estou aqui com você. Posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Se eu não puder fazer também, eu estou aqui para te ouvir, porque eu gosto. Expresse os seus sentimentos, é tão importante, né? Às vezes as pessoas esquecem do poder de expressar o que sente. Quando alguém começa a falar algo, pensa, ninguém gosta, né? Todo mundo se sente meio corresponsável pela tristeza do outro. É muito comum isso. Você vê uma pessoa que você gosta triste, a impressão que dá é que você falhou se essa pessoa continuar triste. E nós não precisamos tirar a pessoa da tristeza. Nós precisamos oferecer para ela a nossa humanidade. E a melhor forma de dizer isso é expressando o que nós sentimos. Olha, eu gosto tanto de você. Você é tão importante para mim. Eu fico triste de ver você triste, mas eu entendo, eu respeito a sua tristeza. Tudo bem. Tem alguma coisa? Né? De novo, então, assim, valide, respeite e acolha. Acho que é por aí o caminho que eu indico aí para o pessoal. Daniel, a nossa conversa já está pegando
o rumo final. Olha como passa rápido. Passa tão rápido. É, rápido. Mas eu queria dizer, né, mas não, eu queria dizer, eu quero dizer para as pessoas que Sim. estão aqui te vendo, que não esqueçam de compartilhar, deixar o comentário e também curtir esse vídeo, porque vai ajudar, essa nossa conversa a chegar a tantas outras pessoas, que é o que a gente espera. Falar de um assunto, que merece ser falado com respeito, com leveza, com carinho, para que corações e vidas sejam tocadas e alcançadas. E para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma dica, uma reflexão 10% mais. Vamos lá. É sempre um prazer falar essa reflexão 10% mais. E dessa vez, eu vou contar uma historinha bem breve. Dá tempo? Temos quanto tempo? Dá tempo, à Tá. vontade. É assim, uma vez, um jovem viajante, como ele estava no meio de uma floresta, percebeu que o dia já estava o sol já estava se pondo, já ia anoitecer, e ele decidiu então buscar abrigo para não ficar ali, né, exposto aí à floresta e etc. E aí ele viu uma casinha bem pequenininha. Ele foi até a casinha, bateu lá na porta e na hora saiu um senhor, uma aparência muito simples, uma roupinha meio surrada, aquela barba por fazer. E aí o jovem falou: olha, senhor, estou aqui pedindo abrigo para o senhor, porque está anoitecendo e tal. E aí o velho olhou para ele e disse: meu jovem, eu te recebo com o maior prazer. E apontou: mas veja, minha casa é simples, se você não se importar com isso. Aí o jovem olhou assim e falou: nossa, e percebeu, falou: nossa, é mesmo, só tinha uma mesa, uma cadeira, uma canequinha ali em cima e um prato e uma cama. Ele falou: nossa, eu acolho, claro, se o senhor me oferecer para passar a noite aqui, será uma honra, um prazer. Mas ele perguntou: posso te fazer uma pergunta? Como é que o senhor consegue viver com tão pouco? Aí o idoso, né, olhou para ele e apontou para a mochila do jovem. Falou: olha, você também vive com pouco, você só vive com uma mochila. Aí o jovem olha e fala: ah, mas eu sou viajante, eu estou aqui só de passagem. E aí o velho diz para ele: eu também estou aqui só de passagem. Então, a minha mensagem 10% mais é essa. Todos nós, independente das nossas crenças, independente do porquê, para quê, para onde ou como, estamos aqui de passagem. Um dado da vida, né? É a finitude, querendo ou não. Nós e todos aqueles que amamos e todos aqueles que não suportamos também estão aqui de passagem. A vida é uma viagem. Passagem só de ida. Então, assim, o meu recado é: aproveitem essa viagem. Tragam, né, para os dias, para cada dia dessa viagem, tudo aquilo que for importante. Traga, né, sensações de prazer, traga valores, viva pautado em valores que façam sentido para você. Cuide das pessoas que você ama, aproveite as paragens, o pôr do sol, a infância, as crianças, os idosos, por quê? Tá tudo passando. Então, assim, aproveitem, gente, cada um de vocês, cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer, porque é isso. Daqui nós não levamos nada, mas nós deixamos um legado, deixamos uma mensagem, né, para aqueles que ficam. Né? É muito bonito isso. Como é que fulano viveu? Olha, eu penso muito em muitas pessoas que eu amo, minhas avós, meus avós, e cada um deles deixou algo para mim. Então eu fico pensando assim, honrar a vida é honrar também a memória dessas pessoas que foram e é honrar aqueles que virão. Porque se o mundo de hoje, né? Eu lembro muito daquela música do Nando Reis, O Mundo é Bom, Sebastião, e ele fala, às vezes o mundo não é tão bom assim, né? Cá entre nós, mas cabe a mim, né? Quando eu penso nos meus filhos, quando eu penso nas gerações que estão chegando, qual é a minha contribuição para tornar o mundo deles um pouco melhor, ou menos sofrido, ou mais significativo? Eu acho que aí eu consigo ser olho e olhar para frente, olhar para além de mim, e aí eu cumpro a minha missão nesse mundo, que é viver e fazer aquilo que só eu posso fazer. Então, assim, 10% mais, cada um ocupe o seu lugar no mundo, porque tem coisas
que só você pode fazer. Professor, psicólogo Daniel Soares, muito obrigada por sua generosidade de vir aqui nos ensinar e nos fazer sentir o quanto é importante eu olhar para o outro, o quanto é importante eu perceber a tristeza do outro, porque o que você falou aqui provavelmente vai tocar muita gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu espero de coração que todas essas pessoas se sintam tocadas, positivamente tocadas, e que toquem os outros também, e que abram, né, os braços para acolher, para abraçar, para estar junto, tá bom? É esse o meu maior desejo. O mundo de hoje precisa de mais abraços. Então, deixo meu abraço para vocês aqui também. Muito obrigada, obrigada a você que esteve aqui com a gente. Até mais. Beijo, Daniel. Tchau. Tchau.